boa noite, independente da hora que vocês estejam nos ouvindo, caro ouvinte, eu desejo tudo de bom a vocês. Quem está falando aqui é Erivaldo, Leila, Alan e Anderson. Hoje estaremos com mais um episódio, Projeto Universo da Educação Física, que tem como tema de hoje falar sobre as abordagens que regeram a educação física aqui no Brasil. Inclusive, hoje teremos um convidado especial, o nome dele é Joás Estevam. Ele estará aqui com a gente, ele é aluno também da Universidade Federal de Pernambuco, cursa Educação Física, licenciatura no 6º período, junto com a gente. E ele produziu um material muito interessante, que foi um cordel, que fala um pouquinho sobre essas abordagens de uma forma muito criativa. Achamos interessante trazer esse cordel junto com o criador. Falando agora sobre o nosso tema principal, hoje, como eu estava falando, vamos falar sobre as abordagens. E de início, a primeira abordagem que apareceu no Brasil foi a abordagem higienista, que teve como principais características. As características foram a preocupação central com os hábitos saudáveis de higiene e da valorização do desenvolvimento físico. Foi um período que dominou a educação física, né? Essa abordagem dominou a educação física e durou até 1930. Os pontos positivos. Um dos pontos positivos foi a introdução da ginástica na escola. Eu acho que esse foi o mais influente, né, que teve. E a relação também ter alguém no comando, né? Direcionando sempre a aula. Isso. e era ginástica calistênica. Pronto, e os pontos negativos? Não tinha tanta fundamentação teórica que a gente vai abordar nas outras, né? Mas ela, enfim, não tinha tanta fundamentação teórica quanto as outras que a gente vai falar a seguir. E sem falar da opressão, né? Era uma coisa meio sem comunicação, professor com aluno. O professor, ele direcionava sempre as aulas sem aquele diálogo, professor com aluno, que a gente sabe que é muito importante para a construção da aprendizagem do aluno. E a abordagem higienista, ela se encerra em 1930, quando o mundo já não estava tão preocupado mais com a saúde e sim com a guerra. Vindo assim, a segunda abordagem, que foi a militarista, que tem como principais características. Ela tinha como principais características que, depois, pós-guerra, as nações estavam tentando treinar seus indivíduos para que eles ficassem mais fortes, mais sadios e mais preparados, porque existia aquele sentimento de patriotismo e, por isso, eles precisavam proteger o país, para já que a população estava com medo de uma nova guerra, proteger o país dos seus inimigos. E os pontos positivos? Seria o respeito, certo? E a ordem. E os pontos negativos? Pontos negativos seriam as aulas passaram a ser ministradas principalmente por militares, certo? E assim se tornando uma prática excludente aos praticantes das aulas de educação física, um teor de exclusão. Excluindo muitas vezes deficientes e incapacitados. Além disso, um dos problemas da militarista também é que não tinha uma fundamentação teórica, assim como a higienista, já que nessa época era vista mais a prática da educação física, não o porquê fazer as atividades físicas. E para ser um professor bastava ser um ex-praticante. Vindo aí depois, pessoal, outra linha, outra abordagem, que foi a esportivista, que tem como principal característica. Teve como principais características a formação de atletas, certo? Porque na época aconteceu várias conquistas do esporte brasileiro e aí foi um impulso para no momento que isso acontecesse. Mas ele é introduzido na escola sem se adequar aos objetivos educacionais. A isso também leva a uma exclusão dos menos habilidosos e a prática se torna uma repetição mecânica dos movimentos. E os pontos positivos? Um dos pontos positivos é que ele é obrigatório no ensino médio e fundamental. E os pontos negativos, pessoal? Seleção dos melhores, também se tornando uma prática excludente, tá? Separação de sexo e seletiva. Vindo aí, pessoal, após isso, a outra abordagem, a recreacionista. Como uma forma de crítica, a abordagem recreacionista ela veio como uma visão completamente oposta à esportivista, na qual os alunos decidiam as atividades que queriam realizar e o professor daria a bola. As principais características era uma aula livre, sem conteúdo, sem êxito na prática pedagógica. E os pontos positivos temos a socialização dos alunos. Os pontos negativos temos a falta de planejamento e alunos dispersos, livres. Após tudo isso, temos a outra abordagem, que veio no ano de 1979 com Lebouche, que foi a psicomotricidade, que tem como principal característica o desenvolvimento motor das habilidades motoras básicas da criança e o melhoramento da afetividade e relacionamento entre as crianças para que elas fiquem mais
sociáveis no futuro. Ela busca um desenvolvimento integral do aluno. Os pontos positivos, ela prepara a criança para a sociedade. Os pontos negativos, ela é trabalhada só no ensino infantil. Após tudo isso, temos outra, que foi outra abordagem importante, que veio uma abordagem desenvolvimentista, que foi no Brasil, sobre a educação física, que tem como principal característica A aquisição de habilidades motoras, como uma delas. os pontos positivos dela. Melhora a técnica e faz com que o indivíduo consiga praticar com melhor habilidade e perfeição as suas atividades. Os pontos negativos é trabalhar só o movimento. Ele visa mais a ênfase do movimento pelo movimento. Sem a discussão. Depois de tudo isso, temos outra, que como o seu nome já se fala, temos as críticas, e como ela a gente separou a crítica superadora, que tem como principal característica preparar o sujeito para uma nova leitura de mundo com criticidade, refletindo assim a cultura corporal. Ou seja, como nós podemos observar, ela tem uma diferenciação da desenvolvimentista, na qual a desenvolvimentista é só o movimento pelo movimento, e nesse não, nesse aí ela faz com que o aluno, em relação a atividades de alto rendimento, mas sim como ato social. O ponto positivo dela É a formação de sujeitos críticos, ou seja, que vão pensar no movimento e não só a execução, o movimento pelo movimento. isso. E os pontos negativos, É que não é diferente da desenvolvimentista, ela não é frisada tanto a prática e pode fazer com que o indivíduo não domine ao máximo de suas capacidades motoras. também tem a relação que ela é mais complicada em trabalhar em ensino infantil, não possibilitando ela ser válida no ensino infantil, mas é mais complicado trabalhar no ensino infantil. Com isso, nós temos outra abordagem, que é a saúde renovada. As principais características são promover vivências com práticas saudáveis, visando sempre a saúde. Os pontos positivos é criar aspectos mais saudáveis para a população. Ela tem uma visão de preparar mais o indivíduo, fazer com que o indivíduo futuramente não seja sedentário. Essa é o ponto de visão dela. E o ponto negativo, como nós podemos observar, que as aulas de educação física, elas têm um tempo limitado em cada turma, na qual não dá para se trabalhar saúde em sala de aula. Bem, pessoal, a gente deu uma pincelada rápida sobre as abordagens críticas, e na qual temos como principal característica de hoje nosso trabalho trazer o cordel. Nós vamos apresentar o cordel agora com o autor, Joás Estevam. Espero que vocês aprendam também um pouquinho com ele. E com vocês, agora, nosso amigo Joás. Boa tarde, Joás! Boa tarde, pessoal. Me chamo Joás Estevam, sou de Passira, Pernambuco. Também estou cursando licenciatura em Educação Física, 6º período. E, na verdade, estudo com essa galera aqui muito maravilhosa, né? Sim, agora eu vou recitar um cordel que fala sobre a história da Educação Física, um pouco dela. E tem uma história por trás, mas vamos lá. Um novo olhar sem perder de vista. Todos os que estão presentes, atenção ao que vou dizer. Questões interessantes agora eu vou lhes trazer. Sobre a educação física e sua importância, com os dentes vou defender. Há muito tempo atrás, não era como agora, a educação física escolar ainda não tinha ficado para a história. Processos aconteceram, concepções surgiram, até que viesse a ser como é hoje na escola. A primeira delas, higienista, durou até a década de 30. Com hábitos saudáveis e higiene na carinha, foi a tendência dominante, com corpo bonito e atraente, desenvolvido fisicamente. Seguida da higienista, veio a militarista. As aulas só eram práticas, não precisava de livrarias. Carente de alguém para ensinar, vai lá, pode chamar. Só precisa de um ex-praticante para o cargo ocupar. Nos anos de 64, militares assumiam o poder no Brasil. Com processos de mudança, o modelo educacional caiu. A escola foi o grande alvo dessa tragédia, um grande passo para o texto que agora faço. O esporte na época teve várias conquistas. A educação física se unindo com o esporte, as portas das concepções se abriam. Tradicional ou mecanicista, tecnicista ou esportivista, são todas da mesma família. Com a aprovação de leis, ensino primário e médio são privilegiados. Foi incorporado o esporte e seus códigos na escola. Porém, fora dos objetivos e práticas, algo novo se adaptava. Enfim, surgiu as turmas separadas. Chegou o marco de 2004. O que não se dividia aconteceu. A educação física, o trágico sofreu. Uma gravidez indesejada se deu. Duas crianças gêmeas distintas, nem para brincar se uniam. E a educação física de novo se abateu. Bacharel e licenciatura, comparo eles em uma adoção.
Pais de todos os tipos e modos apareceram, cada um com seu modo de criação. Briga não falta de montão, mas esquece que enquanto brigam, a escola e os alunos choram, porque das mãos não sai ação. Pela desenvolvimentista começo, atividades e exercícios se completam. Se associados com a idade, não tem como errar. Na aprendizagem do movimento, o ser humano vai se adaptar. Aos problemas do cotidiano, resolver fácil será. Parem! Chegou a musa do momento. O julgamento ela vai fazer. Se segurem no assento. Se tratando de cultura corporal do movimento, a crítica superadora sabe se defender. A língua está afiada desde o nascimento. Fazer mais crítico o ser humano, mais atual e com relevância social. Seu trabalho vem sendo fenomenal. Um dos problemas da área é a legitimação. Fala até pelos cantos dos cotovelos, mas defender a educação física escolar parece um bobão. Argumentos para defender esse ramo da educação não faltam. Basta estudar, amular essa língua e falar. Enquanto tu não falas, momentos para fotinhos do terceiro ano, reuniões e coisas mais vão ficar no lugar. E a disciplina para trás vai voltar. A falta do teu esforço e a ganância pelo salário vai ter um resultado final. Depois não me diga que a sociedade está indo de pior a mal. A tarefa da educação física escolar precisa, no mínimo e sem dúvidas, garantir o acesso dos alunos às práticas da cultura, formando cidadãos críticos e sérios que no seu estilo pessoal consigam exercê-lo, e no meio social sejam críticos como prescrevo, que sejam diferentes profissionais, pois na sociedade está em falta. E para de dizer que isso tudo que falei se resume a uma bola na quadra. Fim. Arrasou! Joyce, eu queria agradecer pelo seu comparecimento aqui, pelo convite que a gente fez a você. Esse material foi muito válido para a gente espalhar o nosso projeto para o mundo afora. E realmente é um material muito importante para a gente refletir e entender um pouquinho sobre a educação física no Brasil e o cenário que ela se encontra hoje. São diversas abordagens, essas que a gente frisou hoje são as mais importantes, mas tem diversas ainda. Eu queria agradecer mais um episódio do nosso projeto, Universo da Educação Física. Aqui que está falando é Erivaldo, Leila, Alan E Anderson. trazendo aqui no final, pessoal, o nosso Gmail, uniedfcast.cave@gmail.com, repetindo, uniedfcast.cave@gmail.com. Tem a nossa fanpage no Facebook, Uniedfcast, curtam lá. Também tem nosso canal no YouTube também. Acabei esquecendo de falar YouTube, ia falar Facebook. Tem nosso canal no YouTube também, pessoal. Dá aquele like que ajuda bastante. A gente vai sempre publicar esses materiais. Só agradecer mesmo, pessoal. Tchauzinho, aqui é Erivaldo. Leila, Alan. E Anderson. Valeu, pessoal. tchau, Valeu, tchau. Joyce. Valeu e obrigado pela oportunidade. É um prazer ter participado. Seja sempre bem-vindo, Joyce. Com certeza, Joyce. Está mais que bem-vindo aqui a participar sempre nas nossas conversas filosóficas, sociais sobre a educação física. Um universo muito amplo, como se diz nosso projeto, o universo da educação física. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau. Até a próxima.